Leonardo Sakamoto do UOL disse que o Bolsonaro é um parasita do Javier Milei. E eu gostei dessa definição, concordo com ela, porque agora o Bolsonaro começou a ter delírios dizendo que ele ajudou na vitória do Milei. O que a gente sabe que não aconteceu, o Bolsonaro é um nada em termos internacionais. Inclusive, o Milei começou a baixar um pouco o tom, porque ele sabe que não vai ser possível implementar tudo o que ele prometeu. Aliados do Lula dizem que o Milei nem termina um mandato. E o Lula está tendo toda a discussão se ele deve ou não ir à posse do Milei. Eu vejo que o Lula está correto em não ir. Porque se o Milei não fizer um aceno mais cordial ao Lula depois de todos os ataques, Lula tem que ter uma distância dele. Mas na sua opinião, Bolsonaro é um parasita do Milei? Você acha que o Milei chega até o final do mandato? E Lula deve ir ou não? Se você gostou da definição do Sakamoto que Bolsonaro é um parasita, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa definição do Sakamoto, ela está biologicamente errada, né? Porque seria uma relação de comencialismo, porque só o Bolsonaro ganha nessa relação política dele com o Milei. Mas eu gostei da definição, porque chamar Bolsonaro de parasita, ele que parasitou o Estado brasileiro e continua parasitando, é muito boa. É muito boa, porque o Bolsonaro, ele drena os nossos recursos e nós não ganhamos nada com ele. Na verdade, a atuação de Bolsonaro nos enfraquece enquanto indivíduos e também enquanto sociedade. Mas a ida do Bolsonaro até a posse do Milei é uma ida que só o beneficia, porque é um aceno de Bolsonaro aos seus apoiadores, dizendo ou passando a impressão de que a vitória de Milei também é uma vitória do bolsonarismo, o que nós sabemos que não é. Milei não ganha nada com Bolsonaro e ele percebeu, por isso já começou a fazer outros acenos ao Brasil. Porque você ter relações diplomáticas com alguém que está caçado e não tem poder não faz o mínimo sentido. Como também não faz sentido Bolsonaro começar a falar, ter fantasias de grandeza dizendo que ele ajudou o Javier Milei. Porque o Bolsonaro falou isso. Eu ajudei a vitória de Milei. Uma ajuda discreta, mas eu ajudei. E o Milei gosta muito do Eduardo Bolsonaro, então nós temos que ir à posse do Milei no dia 10 de dezembro. Primeiro, alguém que quando fala que gosta do Eduardo Bolsonaro, a gente já tem que desconfiar do caráter, porque um cidadão de bem não vai gostar do Eduardo Bolsonaro. Outro ponto é que é uma fantasia do Bolsonaro acreditar que ele ajudou o Milei. Isso não aconteceu, porque as pautas defendidas por Bolsonaro, principalmente no campo moral, não ressoam na Argentina. A vitória de Javier Milei não tem nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com o bolsonarismo, mas sim com uma tentativa da população argentina, num discurso radical, num discurso histriônico, sair da crise. Foi isso que aconteceu. Tem nada de pauta moral, os motivos da vitória de Milei são diferentes dos motivos da vitória de Bolsonaro. Tanto que Milei percebeu e precisa reduzir o seu discurso e as suas falas bélicas. Ele já acenou ao Papa, já fez acenos aqui ao Brasil, mas ele não convidou o Lula. Porque Milei, ao longo da campanha, fez ataques ao Lula. E Lula tinha falado que não iria à posse do Milei. Agora, em uma entrevista, o Milei falou: se o Lula quiser vir, ele será bem-vindo. Não foi um convite. Isso precisa ficar muito claro. Milei não convidou o Lula. Milei atenuou o seu discurso, sim. Também com relação ao Brasil? Também. Mas não houve um convite. Foi um certo desdém. Não, se o Lula quiser vir, ele pode vir, será bem recebido. Mas não houve um gesto cordial, um gesto mais cortês por parte do Javier Milei. Por isso que eu vejo a decisão do Lula em não ir à posse do Milei completamente correta. Manda o Alckmin, está sendo muito bem representado. O vice-presidente brasileiro está lá. Enquanto o Milei não fizer um gesto mais cordial, mais cortês ao Lula, depois de todos os ataques, Lula não tem que ir mesmo. Ah, mas o Lula tem que se mostrar maior, tem que mostrar uma grandeza, tem que mostrar que ele é um estadista. Tá mostrando, tá mandando o Alckmin. Pronto, acabou. Seria um constrangimento imenso por parte do Lula comparecer até a posse do Milei, melhor dizendo, depois de tudo que foi falado. E outra, essa é uma situação que é uma armadilha para o Lula, porque os bolsonaristas de qualquer modo vão falar. Os bolsonaristas vão falar que o Lula não foi, vão reclamar e vão criticá-lo, mas se o Lula for, eles vão falar que o Milei ele recepcionou muito mais o Bolsonaro, aquelas coisas.
Então é uma sinuca de bico. A única saída que eu vejo para o Lula seria ir, mas dando uma demonstração de força e poder. O Bolsonaro vai aproximadamente com 30 parlamentares e alguns governadores. Vai Tarcísio, vai o Caiado e outros. O que o Lula precisaria fazer? Ir com uma comitiva maior, com pessoas mais relevantes do que os bolsonaristas. Só assim para dar uma demonstração de força e poder, exigindo inclusive da diplomacia brasileira que seja marcado um encontro com o Milei para que eles possam falar olho no olho, a comitiva toda, para discutir questões futuras e direcionamentos da Argentina com o Brasil. Porque a Argentina é o principal parceiro brasileiro, não somente em termos econômicos, e Brasil é o maior parceiro da Argentina. Então isso precisa, é a única forma que eu vejo de saída. Uma comitiva grande para mostrar poder. Porque depois dos ataques que Milei fez, Milei não chamou somente o Lula de corrupto. O Milei não chamou somente o Lula de comunista. Não foi isso. Milei chamou o Lula de bandido. Não é um ataque simples. Ah, o Alckmin já chamou o Lula de... E foi... Não, pera lá. O Milei fez o seu primeiro gesto diplomático com o Brasil após a vitória, uma ligação para o Bolsonaro. Se o Milei quer realizar, quer fazer diplomacia com o Bolsonaro, ele que faça e ele que se lasque. Porque ele já percebeu que não vai ter como implementar tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Se ele dolarizar a economia, as commodities argentinas vão ficar caras, o que é ótimo para o Brasil, o país vai para o buraco. Fechamento de Banco Central não vai dar certo. Existe uma realidade, Bolsonaro não manda no Brasil. Bolsonaro está cassado, Bolsonaro, além de inelegível, não tem poder mais. Ele vai ter que se sentar, colocar o rabo entre as pernas e conversar com o Lula. Ou ele vai jogar o país dele pro buraco, porque a Argentina depende muito mais do Brasil do que o Brasil depende da Argentina. Não estou dizendo que a dependência brasileira da Argentina é pequena, é uma dependência grande, mas quem depende mais é a Argentina. O Milei, ele sabe que não vai implementar as promessas de campanha, então ele vai apelar para a velha bagunça que nós estamos vendo da extrema-direita. Tanto que ele começou a dizer que vai querer recuperar as Malvinas. Isso é um trauma do povo argentino. A Guerra das Malvinas resultou numa humilhação imensa. Imensa. É a maior humilhação recente do povo argentino. Eles foram massacrados pela Inglaterra. E agora Milei quer falar de Malvinas por quê? Porque ele quer fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Governar em cima de um palanque eterno. Vai ser a mesma história. Só que lá na Argentina pode ser que o desfecho seja diferente do desfecho aqui no Brasil. Aliados do Lula, pessoas próximas ao presidente, segundo Thales Faria do UOL, apostam que Milei não termina o mandato. Thales Faria não trouxe uma informação complementar dizendo o motivo da percepção desses aliados de Lula. Apenas disseram que eles acreditam que Milei não termine o mandato. Por quê? Não sabemos. Mas é possível que o não cumprimento das promessas de campanha, com o agravamento da crise da Argentina, porque se Milei não implementar o que ele falou, o país vai continuar da forma como está, inflação alta e crise econômica, porque a Argentina está numa crise perpétua, né? Há 30 anos que o país está em crise, e ele vai criar conflitos institucionais. É o caldeirão perfeito para um pedido de impeachment ou para um processo de impeachment. Então assim, concordo com o Lula, tem que nada, ainda mais com aquele cara que tem aquelas costeletas horríveis, vai lá ver Milei, o frustrado com o tamanho do membro. Não.